A gente vai falar sobre embocadura no Falando de Flauta dessa semana. Fala, flautista, tudo bom? Caso você não me conheça, eu me chamo Edilson Júnior, sou flautista, professor de flauta transversal e mentor de flautistas incríveis. Você está aqui no meu perfil no Falando de Flauta, esse quadro semanal, onde toda semana a gente traz algum assunto, alguma conversa relacionada à flauta transversal. Pode ser alguma dica de estudo, pode ser algum exercício, pode ser alguma reflexão, pode ser só um bate-papo mesmo para a gente conversar um pouco e trocar algumas experiências. E hoje a gente vai estar falando sobre embocadura. Então você vai entender hoje o que é embocadura, qual embocadura você deve fazer na flauta, qual você não deve fazer e como você pode fazer para achar a sua embocadura ideal. De forma leve, descomplicada, sem muito estresse, sem precisar fazer nenhum malabarismo, ou precisar ficar estudando o dia inteiro na hora de tocar. Porque uma embocadura, como a gente vai ver hoje, uma boa embocadura é a base do seu som. É 90%, os outros 10% são alguma outra coisa relacionada, mas a embocadura realmente é a base na hora de tocar. A gente precisa de uma boa embocadura para poder evoluir e para poder tocar com segurança, conforto e tranquilidade. Mas antes da gente começar a falar desse assunto, que é um assunto super denso e eu estou super animado para fazer isso com você, caso você esteja assistindo essa live, mas ainda não me acompanha aqui pelo Instagram, não me segue, não conhece meu trabalho, recomendo fortemente que você faça isso. Você pode me encontrar no Instagram por @EdilsonJuniorFlautista, porque lá, além de ter conteúdo todos os dias sobre flauta, eu também compartilho bastante da minha rotina de estudos, rotina de trabalho. Então, se você quiser, fica o convite para você afinar nesse naipe comigo. Mas vamos direto agora para o nosso assunto. E antes da gente falar sobre embocadura ideal, a gente precisa conversar sobre o que é embocadura antes de tudo. Então, uma embocadura é uma habilidade, um conceito, um termo, uma coisa que é fundamental para instrumentistas de sopro, de qualquer instrumento. Saxofone, clarinete, flauta transversal, flauta doce, oboé, fagote. A gente precisa desenvolver uma embocadura para poder tocar. É um pré-requisito, uma obrigatoriedade. E o que seria embocadura? A embocadura nada mais é do que uma forma, um formato que a gente coloca, que a gente posiciona os músculos do nosso rosto para que a gente consiga tocar. Então, embocadura é uma forma. É um formato, é uma posição espacial que você configura, que você deixa os músculos do seu rosto e isso vai possibilitar com que você consiga tocar o seu instrumento. Então, embocadura é forma. Embocadura é formato que você precisa para conseguir tocar. E uma embocadura ideal seria um formato de rosto, um posicionamento do seu rosto que respeite as suas condições físicas. Então, uma embocadura ideal seria uma embocadura é uma forma, uma embocadura ideal é a forma perfeita. A forma que casa no seu rosto, a forma com que você consegue tocar e você sente que está tocando com facilidade, você sente que está tocando de forma leve, sem precisar forçar nada, sem precisar tensionar nada. Se deixasse, você poderia tocar o dia inteiro com essa embocadura que você não se desgastaria. Não vai sentir dor, não vai ter lesão, não vai ter desconforto. Uma embocadura ideal é um formato de embocadura que respeita as condições do seu rosto. Eu já vou revelar uma coisa aqui, embocadura não é fixa. Embocadura varia de flautista para flautista. Por quê? Nós todos temos rostos diferentes, nós não somos iguais. Então, existem flautistas que vão ter lábios mais carnudos, lábios menos carnudos, dentes maiores, dentes menores, dentes mais para frente, mais para trás, mandíbula maior e menor, queixo maior e menor, nariz, músculos do rosto, todas essas posições diferentes e tudo isso vai influenciar diretamente na sua embocadura. Por isso que, primeiro, embocadura não é algo fixo, você pode mudar de embocadura ao longo da sua vida e você pode mudar caso você sinta essa necessidade. Inclusive é uma coisa super comum a gente fazer esse processo de mudança de embocadura, porque a gente muda com o tempo. E segundo, embocadura não é uma fórmula padrão para todos os flautistas. Eu não posso dizer para você posicionar o rosto de uma maneira específica, deixar de um jeito, mexer para o lado, mexer para cá, porque o seu rosto é diferente do meu. E o seu rosto é diferente do rosto dos alunos que eu tenho, por exemplo. Então, cada flautista vai ter uma embocadura única, vai ter uma embocadura singular e diferente entre si. Por isso que eu não vou passar hoje para você uma regra de embocadura. Eu vou passar um passo a passo para você conseguir encontrar a sua embocadura ideal daí desse lado. Então eu vou passar hoje exatamente o que eu passo para os meus alunos, tanto do curso particular quanto do curso online Flauta Elementar, para que eles consigam achar essa embocadura ideal deles. Então beleza, a gente já falou sobre embocadura,
já falou sobre a embocadura ideal e agora eu preciso diferenciar para você 3 tipos de embocadura, que seriam embocadura tensa, embocadura relaxada e a embocadura ideal. Então, começando com a embocadura tensa. O que seria uma embocadura tensa? A gente já falou que a embocadura é uma forma, é um formato. E que a embocadura ideal é um formato que melhor se adequa ao seu rosto. Por isso, a embocadura tensa é uma embocadura que não se adequa à sua constituição física. É uma embocadura que, para fazer, você tem que fazer alguns posicionamentos, algumas movimentações do rosto que não são tão naturais, não são tão confortáveis, não são tão relaxadas, tão naturais e tão confortáveis para você fazer. Com isso, quais são as consequências desse tipo de embocadura? Você vai ter menos energia e menos resistência para tocar, afinal seu corpo está numa posição que ele não está acostumado, que não está confortável. Você pode vir a sentir dores na hora de tocar, então muito comum dores aqui na região da mandíbula, formigamento no rosto, parece que a gente não consegue tocar de jeito nenhum, dores aqui no queixo, por esse tipo de embocadura. E você não consegue ter um controle muito bom do seu som, que você não está usando 100% da sua capacidade corporal. Essa é a embocadura tensa. E alguns exemplos muito comuns dessa embocadura são as embocaduras que ou a gente estica os lábios fazendo isso daqui, ou a gente contrai demais os lábios fazendo isso daqui, que é o outro oposto. Então a gente tem a embocadura tensa. O segundo tipo de embocadura é a embocadura relaxada, que seria o quê? Eu pego a flauta e solto todo o meu rosto, como se estivesse tudo mole aqui. E quais são as consequências desse tipo de embocadura? Primeiro, a gente não tem muito controle do som. Segundo, a gente não tem muita resistência para tocar também, porque está tudo relaxado, está tudo solto. A gente quer tudo gelatina. Então a gente não consegue ter tanto controle. Por isso, a gente sempre deve buscar fugir dos extremos. Então, não tensiona demais, mas também não relaxa demais. A gente vai ter que encontrar um meio termo onde a gente não vai ter tensão, a gente vai ter esforço para que você consiga controlar a sua coluna de ar. Então você não vai utilizar nenhuma posição desconfortável, você não vai estar tensionando, mas ainda assim você vai conseguir tocar e vai conseguir produzir as suas notas, porque você não está tensionando, você está esforçando. Deu para perceber essa diferença? E quando a gente consegue juntar esses dois mundos e encontrar esse meio termo, é quando a gente encontra a nossa embocadura ideal. E dependendo de cada flautista, pode ser que esse meio termo seja um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo, um pouco mais para baixo, um pouco mais para cima, mas você vai encontrando isso. É um equilíbrio que a gente tem que ir experimentando, tem que ir procurando, e que esse ponto aqui vai ser único para cada flautista. A gente vai ter que ir calibrando ele aos poucos. Perfeito! A gente já sabe o que é embocadura, a gente já sabe o que é embocadura ideal, a gente já entendeu quais são as embocaduras que a gente não deve fazer e a que a gente deve fazer, mas agora como que a gente faz para achar a nossa embocadura ideal? Porque eu quero tocar, eu quero conseguir tocar com essa embocadura, mas eu ainda não entendi como eu tenho que fazer isso. Para achar a embocadura ideal, você vai precisar de 3 coisas. O bocal da flauta, um espelho e paciência. Paciência e muita observação. Primeiro passo, você vai pegar um espelho. Pode ser um espelho grande, pode ser a câmera do celular, pode ser um espelhinho de rosto. Vai colocar na sua frente e você vai se olhar. Você vai olhar para o seu rosto e vai perceber como o seu rosto é. A gente não tem muito costume de se olhar quando a gente está tocando. A gente tem muita percepção auditiva, muita percepção sensorial do nosso corpo, mas a gente não se enxerga. A gente não se enxerga na maioria das vezes. Então, pega um espelho e passa um tempo só analisando o seu rosto, só se observando. Fica até um exercício de amor próprio, de autocuidado. Olha para o seu rosto, verifica como são os seus lábios, verifica como é a sua boca fechada, se você tem os lábios tortos ou não, como são os seus dentes, se eles são muito grandes, se são muito pequenos, se eles ficam no caminho do seu ar de repente, como é seu queixo, como é seu rosto. Faz um mapeamento do seu rosto, se estuda, porque esse mapeamento vai ajudar você a entender depois como é que você vai fazer a sua embocadura. Então, pegou o espelho, se observou. Isso aqui não é para fazer em 10 segundos não, pode ficar um bom tempo se observando. Depois que você fez essa parte de observação, você vai pegar o bocal da flauta. E por que só o bocal? Quando a gente trabalha com a flauta montada, a gente tem muita coisa para se preocupar. Tem postura, tem posicionamento, tem digitação, braço cansa, ombro pesa, ixi, é um terror. Então, quando a gente pega só o bocal, a gente consegue focar só na embocadura. Então, começa com o bocal, colocou o bocal
aqui embaixo do seu rosto. E o que é que eu aconselho quando a gente coloca o bocal aqui, caso você esteja começando? A gente geralmente cobre de 1/3 a 2/3 do bocal, nunca mais do que isso. E ele vai ficar posicionado embaixo do seu lábio inferior, como se ele estivesse descansando aqui, ou como se ele estivesse apoiando ele. Então você vai colocar bem aqui embaixo, com esse bocal apontando para o teto. Essa é a primeira forma de fazer. Se você quiser uma segunda, o que você pode fazer também é o seguinte. Você vai pegar esse orifício do bocal, vai alinhar com o seu lábio inferior, assim, e vai descer, que ele já fica na posição exata. Então colocou o bocal aqui, relaxou, não faz nada de diferente, não faz nada de estranho, não precisa fazer nada. Você simplesmente vai soprar, como se você estivesse apagando uma vela, como se você estivesse esfriando uma sopa, um caldo. Você simplesmente vai soprar. Então colocou o bocal aqui, relaxou. E o som pode não sair, o som aqui saiu um pouco sem foco. Por quê? Que agora a gente vai procurando esse posicionamento e essa embocadura. Então a gente coloca o bocal de novo, respira fundo e sopra. E percebe que eu não estou fazendo nada de diferente aqui com o meu rosto. Não estou fazendo nada de estranho. Mantenha o seu rosto o mais imóvel possível. Mais uma vez. Respirou fundo e soprou. E aos poucos você vai encontrando tanto o posicionamento no bocal, quanto o posicionamento para você soprar, o ângulo para você soprar, para conseguir tirar um som mais limpo, conseguir tirar um som com um pouco mais de foco, um pouco mais de clareza e um pouco mais de controle. A única coisa que eu aconselho, a partir do momento que você encontrou esse posicionamento, mantém. Não fica girando loucamente o bocal, não fica girando loucamente em momento nenhum. Qualquer movimentação que você vai fazer vai ser muito pequena. Imagina que você está calibrando um botão muito sensível. Você vai girando ele bem devagarinho. E um erro muito comum é eu falar para o aluno girar e ele ficar girando loucamente. Então é muito pouco. Se você preferir também, você pode começar fazendo esse mesmo exercício só com o seu dedo. Coloca o dedo aqui embaixo, como se fosse um bocal. Respira fundo e sopra. Tentando manter o máximo de relaxamento. Depois que você fez com o dedo, passa para o bocal que o princípio vai ser o mesmo. Então já deu para entender que a gente não precisa mudar nada, que a gente não precisa fazer nenhum malabarismo, nenhuma posição estranha, nada desconfortável. Então primeiro passo, use um espelho. Segundo passo, estude com o bocal ou com o seu dedo. E o terceiro passo, estude com o bocal e com um espelho também. Para você conseguir ver se você não está tensionando nada. Porque uma coisa muito comum de acontecer é tudo relaxado. Na hora que você começa a soprar, você tensiona. Então, assim. E aí volta para estaca zero. Ou então, e relaxa tudo. Ou tensiona demais ou relaxa tudo. Então fica com o espelho na sua frente para ter certeza de que você não está tensionando, não está fazendo nenhuma posição desconfortável. E aqui eu estou exagerando bastante para você conseguir perceber. Mas na maioria das vezes, essas questões, essas tensões que vão surgindo, elas são bem sutis. Então, por exemplo, aqui eu já estou tensionando, está um pouco mais sutil, mas esse posicionamento não é um posicionamento confortável, eu não fico naturalmente assim. Então, se atente para isso, porque geralmente essas tensões, esses posicionamentos desconfortáveis, eles são bem sutis, a gente pode acabar não percebendo. E aí você vai sentindo dor à medida que você vai tocando, não sabe o que está fazendo, não sabe se tem alguma coisa errada. Você vai sentindo desconforto, você vai se cansando, você não vai tendo controle do som. Às vezes você pode culpar a flauta, às vezes você pode achar que você não tem talento, que você não tem dom, que você não serve para tocar. Quando na verdade a única coisa que você precisa fazer é respirar fundo e relaxar, justamente por conta dessas tensões. Então, toma cuidado para esses posicionamentos estranhos, estuda com o bocal e um espelho para você achar o seu posicionamento ideal. E uma dica muito boa para entender como é seu embocador ideal é o seguinte: você vai pegar o bocal, vai soprar nele
Depois de você soprou, você vai virar ele bem rápido e vai dar uma olhada aqui no porta-lábio. Porque o que acontece, como o metal é frio, quando a gente sopra, acaba criando um pouco de condensação aqui no porta-lábio, e essa condensação ela vai funcionar como se fosse um raio, que vai mostrar a direção que você sopra. Porque o que acontece, a nossa embocadura, ela nem sempre vai ser centralizada. Dependendo do seu formato de rosto e lábio, pode ser que você sopre mais para a esquerda, mais para a direita ou bem no centro. E o bocal vai ajudar você a perceber isso perfeitamente. Então soprou, já olha, que some bem rápido, bem rápido. O meu ele fica bem no meio. Pode ser que o seu seja um pouco para a esquerda ou um pouco para a direita. Nesse caso, você pode trazer o bocal um pouco para a esquerda ou um pouco para a direita para compensar isso, que facilita também. Tudo vai estar em função da sua constituição física, da sua constituição corporal e do que é mais confortável para você tocar, para você soprar, direção de você soprar. A gente sempre vai jogar a embocadura em função da sua capacidade física, da sua constituição e dos seus limites, do que fica melhor para você. Nunca o contrário. Então, estude o seu rosto, estude com bocal, estude com o espelho, para você ter certeza de que você está com uma embocadura confortável para você, está com uma embocadura que realmente permita com que você consiga aproveitar ao máximo sua capacidade física, sua capacidade de sopro, porque assim a gente realmente começa a evoluir sem se sentir barrado, sem sentir que você está sendo passado para trás e às vezes não sabe por quê. Justamente porque você está com uma embocadura que possibilita com que você consiga produzir som, que você consiga controlar o seu som. Então, essa aula aqui, essas dicas, elas servem não só para flautistas iniciantes, mas também para flautistas de nível intermediário e avançado, porque o que acontece? Dependendo do estágio em que a gente se encontra e dependendo do estágio na vida que a gente se encontra, a embocadura vai mudar. É muito comum a gente passar por processos de mudança de embocadura constantemente. E não só flautistas iniciantes, flautistas intermediários e avançados também. Então, é importante que você entenda esse passo a passo para que, a partir do momento que a sua embocadura não funcione mais para você, você consiga entender o que você precisa fazer para encontrar uma embocadura ideal. Então, faça esse passo a passo sempre, lembrando que isso aqui é um direcionamento, como se fosse um manual para você, só que isso não substitui, isso não dispensa acompanhamento. Então, se você tiver condições, se você puder, tenha o acompanhamento de um professor, tenha o auxílio de algum mentor, porque esse professor ele vai conseguir olhar para você e entender sua constituição física, a embocadura que fica melhor para você, porque às vezes, mesmo fazendo esse passo a passo, não é garantia de que a gente vai encontrar uma embocadura ideal, porque, como eu disse, é um processo muito único. Pode ser que você não tenha percebido algum detalhe no seu rosto, pode ser que você esteja tendo algum outro problema técnico na flauta que faça com que você não consiga ter uma embocadura ideal. Nervosismo acaba afetando a embocadura, ansiedade acaba afetando. Então, isso aqui pode ser um norte, pode ser um auxílio para você dar esse primeiro passo, mas não substitui o acompanhamento de um professor, de uma professora, de um mentor ou de uma mentora. E até mesmo, caso você consiga fazer esse processo sozinho, saiba que ter um professor do lado deixa esse processo muito menos estressante, muito menos desgastante e muito mais rápido e eficiente. Então a gente não cansa tanto, a gente não tem tantas dúvidas, desorientações, não fica tão perdido nesse processo. Então, caso você tenha essa possibilidade, eu aconselho fortemente que você tenha um professor, tenha um mentor do seu lado. E caso você esteja procurando um professor, um mentor de flauta, pode me chamar que a gente pode ir conversando sobre questão de fazer algumas aulas, questão de plano. Fico à disposição caso você queira afinar nesse naipe comigo, flautista. Então, era isso que a gente tinha para falar hoje sobre embocadura e sobre embocadura ideal na flauta. Muito obrigado para você que ficou até aqui, muito obrigado para você que está acompanhando o replay, para você que entrou, mas precisou sair. E na próxima semana a gente volta com mais um episódio do Falando de Flauta para falar sobre algum assunto, sobre esse universo, desse instrumento tão maravilhoso que é a flauta transversal. Um bom fim de semana, bons estudos e boa semana para você, flautista. Tchau, tchau.